Vá-se abrir a Bíblia para começar. E vocês sabem que eu gosto muito de abrir a Bíblia quando nós falamos, quando eu dou uma mensagem. Quando mais não fala menos Steven e mais a Bíblia. Amém? Então vamos abrir a Bíblia hoje muitas vezes. Vamos virar isto também, pode ser, para a página não... Glória a Deus. Hebreus 12. Nós estávamos lá há pouco, quando a Cristina falou. Cristina falou e falou muito bem. Glória a Deus. A minha bênção pequeninha. Nós temos hoje o Fábio e a Misha. Uma salva de palmas para eles. Para quem não sabe... Para quem não sabe, o Fábio é que faz os nossos vídeos, o áudio. Este está a ser gravado neste momento e é enviado pelo Fábio. Este mês não, que ele está aqui connosco, mas é enviado para ele e ele faz a edição, não é? E envia novamente para mim e nós pusemos no Facebook. Então ele é uma grande peça e obrigado, Fabs. Ele está aqui connosco o mês, vai ser muito bom. Glória a Deus. Portanto, Hebreus 12. Antes de começar a ler, eu quero vos dizer uma coisa. Para entender Hebreus 12, o início do capítulo, nós temos de entender o que está lá escrito em Hebreus 11. Amém? Em Hebreus 11, e não vou ler hoje, mas vocês podem ler em casa, quase certeza absoluta, a maior parte de vocês já sabem o que está lá escrito. Fala dos heróis da fé. Não é, irmão? Fala do Abraão, fala do Isaac, fala do Enoque, fala de Jacó, fala de Noé, fala os heróis da fé e fala que eles foram justificados pela fé que eles tinham em Deus. Vocês sabem que Jesus ainda não estava aqui, Deus ainda não desceu da terra, do céu para a terra. Ele não fez essa aliança nova que ele fez quando ele veio e morreu para os nossos pecados. Então eles foram justificados pela fé. Pela fé em quem? Em Maria? No Santinho? Não, em Deus. Eles foram justificados pela fé em Deus. E eles, irmãos, eu vou dizer uma coisa um bocadinho chato. Eles passaram coisas... E não sei, eu tenho a certeza, a maior parte de vocês conhecem a vida de Abraão, conhecem a vida de Isaac, conhecem a vida de Noé. E eles não tinham uma vida muito fácil. Eles passaram muita provação. E porque eles acreditavam em Deus, tinham fé naquilo que Ele prometeu, eles foram justificados. E então, o capítulo 12 de Hebreus é simplesmente uma continuação. E quero dar mais uma dica, já falamos isto na igreja. Quando você lê a Bíblia e você vê capítulo 11, 12, 13, 14, isto não é uma paragem, é uma continuação. Você está a entender? Para você entender um capítulo, convém ler o capítulo antes, ou 2 capítulos antes, porque senão você não vai ler em contexto. Você vai ler e não vai entender. Amém? Então, Hebreus 12 é uma continuação daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é engraçado porque para cima da minha Bíblia diz perseverança no meio das provações. Segundo quem? O exemplo de Cristo. Não sei se está a dizer na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está a dizer isso. E então começa assim. Portanto, nós também... Ouça, eles falam de Abraão, começou a falar de Abraão, começou a falar dos heróis da fé. Então a Bíblia está a dizer, portanto nós estamos aqui também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos, digam comigo, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia e corramos. Vamos correr, irmãos. Com quê? Com perseverança, com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta. Capítulo 2. Olhando para quem? Sempre para Jesus, irmãos. Você quer ter perseverança na sua vida? Não olha para mim. Porque eu sou humano. Eu tenho as mesmas falhas que você tem. Eu não sou perfeito em Cristo, mas eu não sou perfeito como ser humano.
você não pode de maneira nenhuma pôr os olhos em mim, Stephen Caldeira, o pastor da igreja. Você tem que pôr os olhos olhando para Jesus, quem? Autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, irmãos, que foi proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. E ele sentou-se à destra do trono de Deus, à direita do trono de Deus. Considerai depois aquele que suportou tal contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não, o que é? Não fica fraco, irmãos. Você vai ler o versículo 4 aqui pouco. Para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não morreste para alguém. Ainda não morreste para alguém. Versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Isto é importante você entender isto, porque você entender esta parte da Bíblia, que aqui vou falar agora, você vai entender o resto da mensagem. Amém? Ele diz assim: e já vos esqueceste a exortação que argumenta convosco como filhos. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Quem é filho aqui levanta a mão. Filho meu, não desprezas a coração do Senhor. E não desmais quando por ele, não é por pastor, mas por ele, através muitas das vezes da boca do pastor, fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama. Quem é mãe e pai aqui? Levanta a mão. Você deixa os seus filhos fazer tudo e mais alguma coisa? Não. Quando eles estão no caminho menos bem, você... Porquê? Porque você ama o seu filho. Quando você é repreendido... Ouça, eu já falei isto na igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ofende. É uma ofensa à nossa natureza humana. E vou repetir, a palavra de Deus, quando é pregada, é por isso muitas das vezes as pessoas nas igrejas ficam ofendidas porque pensam que o pastor está a falar para eles. Eu, nem a minha esposa, estamos a falar para ninguém, estamos a falar aqui que está escrito. E isto nos ofende. Ofende a mim? Quanto mais assim. Ofende eu como pastor? Às vezes eu leio a Bíblia e eu vejo quanto longe eu estou da perfeição. Não é verdade? Então, eu corrijo aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suporteis a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há que quem o pai não corrija. Glória a Deus. E depois ele diz uma coisa muito forte no capítulo 8. Mas se esteja sem disciplina, se você não tem disciplina, se você não tem ninguém, se você não lê a palavra de Deus, e se a palavra de Deus não te ofende, alguma coisa se passa. Eu sei que isso é uma coisa assim, meio coisa para dizer dentro da igreja, mas se a palavra de Deus não te ofende, alguma coisa se passa contigo. Quem consegue me entender? Consegue me entender, cunhado? Se a palavra de Deus por si mesmo não nos ofende quando nós lemos, por causa da nossa natureza humana, alguma coisa se passa. E depois ele diz uma coisa, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que isso é muito forte. Hoje eu vou falar sobre a perseverança. Eu tive o cuidado de ir ao dicionário ver o significado da palavra perseverança. Então significa qualidade de quem não desiste com facilidade. Vai uma coisa, desista. Vai um problema, desista. Vai uma tribulação, desista. Perseverança é isso. Perseverança é uma qualidade daquilo que persiste, é constante nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao facto de se manter firme e fiel às suas ideias e propósitos. Glória a Deus. Esse é o significado da perseverança. É ter a paciência, a ter a perseverança para ir, para não parar, para saber que Deus tem o melhor para ti. Eu sei que às vezes não falamos muito nisto, mas Deus tem o melhor para nós.
Porque nós somos filhos e não bastardos. Quem está a entender? Então é perseverança. A perseverança vem, igreja, só através da palavra de Deus. A pessoa tem perseverança através das dificuldades e não desanima, não vai abaixo. Para quê? Para alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? É a vida eterna, irmãos. É a vida eterna com Deus. E alguns podem perguntar assim, mas pastor, veja lá, eu já tenho a vida eterna. Certo, eu já estou a viver a vida eterna, sogra. Está certo. Mas eu quero vos dizer uma coisa, e quem está a escrever pode escrever isto. Você não pode ser salvo. Eu tenho isto tão enraizado no meu coração que é impossível uma pessoa ser salvo. É impossível uma pessoa ter uma fé verdadeira, uma fé que salva e não passar dificuldades. Não passar provações, não passar uma tribulação na sua vida, para quê? Para provar a sua fé. É impossível, não existe. E digo mais, se você é um cristão, e quem está a ouvir esta mensagem, se a sua vida, você nunca tem um problema, nunca tem uma dificuldade, alguma coisa não está bem. É estranho dizer isto, não é? É um bocadinho estranho na igreja dizer isto. Mas nós vamos ver hoje pela Bíblia que a perseverança, a paciência, o chegar até o fim, só vem através da provação, só vem através da tribulação, da chatice da nossa vida, de alguém bater no carro, de um tubo de água romper dentro de casa, seja o que for, um vizinho chato, isso só vem para provar, para fortalecer a sua fé, fortalecer o seu caráter. Amém? Vá-se lá abrir a Bíblia em Isaías 40. Isaías capítulo 40. E quero encorajar aquelas pessoas que estão aqui. Se vocês estão a passar dificuldades, se você está a passar algo na sua vida e tem uma boa notícia, você tem o Rei dos Reis ao seu lado. Você tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Você tem aquele que criou os céus e a terra durante seis dias e depois descansou o sétimo dia. Você tem essa mesma pessoa ao seu lado quando você está a atravessar as dificuldades. Você não está só. E vou repetir, você não está só, você não está sozinho, Deus está sempre contigo, Ele não vos abandona, Ele não fica com os olhos fechados. Ele está lá no meio da provação. Quem sabe o que é que estou a dizer? Quando você está a passar uma dificuldade, João, Ele está lá contigo. Mas ele não sente, Deus está em silêncio. E não sente, mas Deus está lá. E nós vamos ver aqui porquê que Ele faz isso. Igreja, eu estava a pensar esta semana sobre a perseverança, sobre a paciência, sobre esperar em Deus. Igreja, você sabe uma coisa, nós estamos a crescer numa geração que eu não sei não. Não é a geração, ou a nossa geração, se calhar, do Fabs, da Cristina, até dos meus sogros. Nós estamos no meio de uma sociedade. Nós estamos a crescer no meio de uma sociedade que é para agora. Eles querem agora. Eu gosto de chamar a sociedade de micro-ondas. Meter no micro-ondas, 2 minutos, tem que estar lá. Se não está lá, é uma chatice. Pessoas não querem esperar. É tudo para agora. E ainda pior, se a pessoa vem à igreja e não tem aí agora, Deus já não funciona. A igreja já não funciona. O pastor já não está... É tudo para agora. Os jovens querem tudo para agora. Os miúdos querem tudo para agora. Eu falo por mim, porque eu sou pai. Eu sou pai de uma filha. Eu vejo que esta geração nova querem tudo para agora. Irmãos, temos aprender a esperar. Espera em Deus. Estava esta semana, nós temos um apartamento alugado. E a rapariga lá está, a senhora vai sair este mês. E tive a pensar no apartamento. Foi a nossa primeira casa, que nós compramos há muitos anos atrás. E você sabe uma coisa? Acho que a Cristina já falou isto na igreja. Quando nós mudámos de casa, no primeiro dia, a gente tinha um tapete,
o colchão no chão, a televisão no chão, lembra-se, sogra? Não tínhamos móveis, não tínhamos sofás e tínhamos uma mesa e 4 cadeiras na cozinha. Mais nada. E nós éramos felizes. Não éramos felizes? Éramos muito felizes. Naquele dia, nunca esqueço-me que eu tinha um Ford Fiesta e a gente estava a descer aquela reta do Garajal. O carro foi um dia mesmo em cheio. Mas era nosso. Nós tínhamos um tapete, uma televisão no chão, um colchão e nós aprendemos a esperar. Não tem hoje e cumpre para o mês que vem. Se não tem hoje, cumpre para o ano que vem. E vai aos poucos. Hoje em dia, você vai falar com um jovem. Não, eu quero agora. Não, vá-se ao banco. Não, vai-se fazer isso. Aprenda a esperar em Deus. Porquê que é importante, e nós vamos falar isso hoje, porquê que é importante você esperar em Deus? O benefício de esperar em Deus é fortalecer o seu caráter. O músculo fica forte. Quando você consegue esperar, quando você não vai abaixo por causa disto ou por causa daquilo. Veja lá em Isaías 40, no versículo 28. Glória a Deus. Espere em Deus, irmãos. Vamos aprender, igreja, a esperar por o dia certo. Você sabe uma coisa? Olha para mim. Quem já esteve aqui já passou muitas provações na vida e dificuldades. E quem já pensou que Deus estava em silêncio? Que Deus não estava a ouvir? Que Deus estava com os olhos tapados? Eu já passei. Mas você sabe uma coisa? Eu posso dizer isto com toda a ousadia do mundo, Silvia. Que Deus, quando Ele resolve no dia certo, no tempo certo, no lugar certo, na altura certa. Glória a Deus. Não é no meu tempo, porque eu já tenho algum músculo. Eu já tenho algum músculo, não é, Fábio? Eu já tenho algum músculo espiritual. E eu sei que eu posso esperar. Eu sei que se não tenho hoje, eu vou ter. Porque Deus vai me dar. Deus vai resolver a situação. Mas eu sei que não vai ser no meu tempo, vai ser no tempo dele. E eu sei, igreja, quando é no tempo dele, é no tempo perfeito. É no tempo certo. Glória a Deus. E até quando nós tivemos uma filha, foi no tempo certo. Quando nós temos as nossas coisas, é no tempo certo, é no tempo de Deus. E isso é difícil, irmãos. No ponto que nós oramos e o ponto que nós recebemos, temos esta olha, por acaso é preto. O tapete preto, olha, até cai bem. Nós oramos aqui, nós recebemos aqui, mas este espaço aqui, irmãos, é tão difícil. Até parece mesmo preto, às vezes, a nossa vida. Que nós não conseguimos ver, mas eu quero vos dizer uma coisa, Deus não está cego, Ele não tem os ouvidos tapados, Ele vai te ouvir. Nós vimos isto na quarta-feira. Isaías 40, 28 diz assim, olha, tu não sabes, tu não ouviste falar, irmãos, que o eterno Deus, eu gosto muito deste versículo, eu gosto muito de Isaías, aliás. Tu não sabes, irmãos, tu não ouviste falar que o eterno Deus, o Senhor e Criador dos confins da terra, não se cansa? Ele não fica cansado. Nós ficamos cansados, mas Ele não cansa. É bom nós lembrarmos isso na igreja. Você pensa que quem é Deus? Deus é Deus, irmãos. Ele não se cansa. Ele não fica cansado. Ele não está lá no céu, numa cama deitado. Não é, babe? Ele não se cansa. Não ouviste falar que Ele não se cansa? E nem se fatiga. Não há esquadrinação no seu entendimento. Ele não muda. Ele é mesmo ontem e hoje eternamente. Versículo 29. Ele dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A palavra vigor significa força, significa demonstrar confiança e certeza. Glória a Deus. Ele vai dar a certeza. É bom que você entenda isso para você entender a mensagem. Ele, não é nós. Ele vos dá confiança e a certeza que Ele vai fazer. Ele dá vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, e os jovens certamente que irão. Mas os que esperam no Senhor,
Glória a Deus. Renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Você não fica cansado quando você espera em Deus. Quando você está ao lado de Deus. Quando você caminha com Deus. Ele dá força, Ele dá vigor. Ele vai dar a confiança e a certeza que Ele está lá contigo. Veja lá em Salmos. Salmos 40 também. Glória a Deus. Salmos 40, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim. Já toda a gente está? Beber um pouco de água. Estamos a falar, irmãos, da perseverança. Perseverança, paciência, esperança. Aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos urgentemente esperar no Senhor. E diz assim, o David estava a falar assim, esperei com paciência no Senhor, esperei com perseverança no Senhor. E Ele faz o quê, irmãos? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. A Cristina falou na quarta-feira que Ele inclina, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve quando nós clamamos a Ele. E quando nós fazemos com paciência, quando nós fazemos com perseverança, Ele inclina para nós e nos ouve as orações, o nosso clamor. Você sabe que a Bíblia está o Velho Testamento e o Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Eu tive o cuidado, fui buscar esta palavra. Quando o David fala aqui paciência, esta palavra em hebraico significa expectativa e esperança. Ele estava esperando em Deus com expectativa e esperança, sabendo que Ele vai responder. Ele vai responder a sogra. Não há nenhuma sombra de dúvida que Deus responda. Nós temos que ter essa expectativa e essa esperança, como o David teve. Quem sabe que estou a entender? Nós temos que ter essa expectativa. Como cristão, nós temos que ter, Marta, a expectativa que Ele vai resolver. É isso. E ter a esperança que Ele vai fazer. Espera em Deus que Ele vai resolver o problema. Não é você, é Ele. Você para tentar resolver os seus problemas. Não vai dar certo. Eu falo por experiência própria. Eu, Steven Caldeira, quando nós tentamos resolver os nossos problemas, não vai dar certo. Vai dar bagunça. Desculpe lá a expressão. Vai dar chatice. Vai dar... Você não vai conseguir. Eu estava a lembrar esta semana... quando nós tentamos resolver os nossos próprios problemas. Veja lá a Bíblia quando fala do trigo e do joio. Um exemplo. A Bíblia fala, tinha um senhor, certo? Tinha uma grande fazenda. E tinha muitos servos, certo? Eles foram lá plantar trigo. Foi? Não foi? Plantaram trigo. Foram para a cama. Foram descansar. Levantaram de manhã, foram lá ver o campo. E tinha trigo e tinha joio. Tinha coisas boas e tinha problemas. Não é? E qual foi o primeiro pensamento daqueles servos? Vá-se lá arrancar. Vamos lá arrancar o joio. Porquê que o joio está lá? Mas, Senhor, tu não plantaste trigo? E depois o Senhor disse, foi o inimigo, etc, etc, etc. Porquê que o joio estava lá? Porquê que o joio está lá, Senhor? Vamos lá arrancar. E muitos de nós queríamos fazer isso na nossa vida. Quem está a entender? Muitos de nós, na nossa vida, nós temos aquela mentalidade daqueles servos. Vamos lá arrancar. Não, deixa que Deus vai resolver. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus. Você sabe que problemas e provações na tua vida é uma coisa boa? É como o joio, irmãos. O joio é joio, não é trigo. Mas é plantado às vezes na nossa vida para nos crescer, irmãos. As provações e as dificuldades na nossa vida é uma coisa boa na tua vida, não é uma coisa mau.
Como é que você vai saber que você tem uma fé verdadeira? Como é que você vai saber se realmente está nascido de novo, se você não passa por dificuldades? Como? Alguém explica-me isso. Às vezes eu penso, o que é que este pessoal estão a ouvir lá fora? É tudo a ler a Bíblia com os óculos cor-de-rosa. Mas não é. Parece que eles estão a ler a Bíblia com os óculos cor-de-rosa. E a Bíblia não é assim. A Bíblia nos exorta, nos encoraja, nos exorta para fazer melhor. E diz que nós vamos passar provações. Amém? Glória a Deus. Vamos lá a Hebreus 11. Glória a Deus. Diz assim, ora, a fé, uma coisa que nós temos de entender, a perseverança e a fé andam juntos, de mão dadas. É impossível ter perseverança na tua vida se você não tem fé. Amém? É a fé que você tem na tua vida que vai fazer que você vai perseverar, vai até o fim. E diz assim, ora, a fé é o fim fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não veem. O que é que você não vê? A vida eterna, mas você sabe que tem a vida eterna. O que é que você não vê? A resolução dos problemas, mas você tem que ter a expectativa, a esperança que Deus vai resolver o teu problema. Amém? Amém? Jesus falava uma coisa muito, muito interessante em Mateus. E não vou pedir para abrir, mas a ler a Bíblia é mais que óbvio que a Bíblia nos ensina que só aqueles que têm perseverança, só aqueles que têm a fé verdadeira que vai chegar ao fim. Mas você tem que entender uma coisa. Por favor, a perseverança não vem de ti para ele, vem de ele para ti. É ele que dá a perseverança. Nós já falamos isso na igreja quando nós falamos de salvação. É ele que dá a perseverança. A perseverança vem dele para mim. Não é as coisas que eu faço, não é as boas obras que eu faço que eu possa alcançar a perseverança. Não é nada disso. É ele que dá a perseverança. Você quer ver? Veja lá em Salmos. Salmos 37. Veja lá, Salmos 37. Um versículo espetacular que eu encontrei esta semana. E aquele versículo em Mateus, toda a gente conhece, Jesus falava assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E muita gente pensa assim, isso está a falar da salvação. E não perseverar até o fim e não vou ser salvo. Não é nada disso, a perseverança vem dele para mim. Se eu tenho a fé que salva, se eu tenho a verdadeira fé verdadeira em Cristo, se eu creio verdadeiramente na palavra de Deus, se eu creio que Deus é o Todo-Poderoso, Ele vai me perseverar. E não preciso fazer nada porque Ele vai me perseverar. Ou tens ou não tens. Quem está a entender? Faz sentido. E aqui Salmos 37 diz no versículo 28. Veja lá o que diz aqui, a primeira parte do versículo. Porque o Senhor ama o juízo. Ama a justiça. Quem é justo aqui? Levanta a mão. Ele vos ama. Se você foi feito justificado, você é feito justo, Deus vos ama. E ele diz assim, e não desampara os seus santos. Glória a Deus. Ele não desampara os seus santos. E depois ele diz assim, eles são o que é? Preservados para sempre. Glória a Deus. Você é preservado para sempre. A Bíblia fala em Efésios, você é selado com o Espírito Santo até o dia da rendição. Você é selado, e já falei isto várias vezes na igreja. Se você é selado, é selado. Quando você vai fazer uma escritura, é selado. Você pode ir lá tentar tirar, mas não pode. Está selado, você está selado. Você não pode perder a sua salvação. Porque Deus vos preserva. Ele dá a perseverança para chegar ao fim. Amém? Tiago 1, posso abrir novamente? Tiago 1, versículo 12.
Glória a Deus. Tiago 1, versículo 12. Glória a Deus. Bem-aventurado. O verão não é verão dos cortinados. Eu gosto quando o pastor Fidel fala isso, eu acho tão engraçado. Bem-aventurado o verão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Glória a Deus. O qual o Senhor tem prometido os que o amem. Você está a ver? Você vai passar provações para receber a sua coroa da vida, para receber a sua vida eterna. É por isso que eu digo, é impossível, sogra, uma pessoa receber a vida eterna, viver a vida eterna e não passar dificuldades, não passar provações, chatices, dores de cabeça, às vezes noites sem dormir. Não é verdade? É impossível isso não acontecer. Mas uma coisa que eu tenho que frisar, que você entenda muito bem. Nós não temos a capacidade, nem forças próprias para permanecer até o fim. A nossa natureza humana não nos deixa permanecer até o fim. É Ele que nos dá. É Ele que nos dá. É Ele que nos dá. Exatamente, é isso que é muito importante, esperar em Deus, confessar a palavra, ler a palavra de Deus, ler a palavra, esperar em Deus, esperar para a altura certa, esperar em Deus é perseverar na sua palavra, é Ele que nos dá. É Ele que nos dá a perseverança. Você não pode alcançar, você não pode comprar a perseverança, você não pode orar para ter mais perseverança. E nós vamos falar aqui pouco. Como é que a gente pode ter mais perseverança? E nós vamos falar isso. Tá certo? Glória a Deus. Então, é preciso compreender, igreja. E quem está a escrever pode escrever isto. É preciso compreender que a perseverança não é uma condição para a salvação, mas um sinal dela. E vou repetir. A perseverança não é uma condição para você ser salvo. Entende? Não é uma condição para a salvação, mas é uma evidência dela. É um fruto, irmãos. É um fruto que você mostra que está salvo. Quando você espera, quando você persevera, quando você espera em Deus. É muito fácil ver quem tem a vida eterna, quem está no caminho certo, quem está nascido novo ou não. Quando a pessoa passa por chatices, consegue esperar. Eu andei na igreja há muitos anos e vou dizer muito sinceramente, não estava nascido novo. Eu estava lá em pessoa, carne e osso, eu estava lá, mas não estava lá. E não era nascido novo. Até um dia eu decidi, não, eu vou eu vou começar a crer verdadeiramente nesta palavra, que é a palavra de Deus, porque eu creio que isto transforma vidas. Eu creio que eu, através desta palavra, posso verdadeiramente alcançar a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Gálatas 5, para confirmar. Glória a Deus. Gálatas 5, 22. A perseverança, igreja, a esperança, é tudo um fruto do Espírito. Amém? Gálatas 5, 22. E vai-se lá ver o que é que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Jesus falava muito do fruto. Por fruto vais conhecer, por fruto vais ver, por fruto vais ver se é assim. Pelo fruto. É pelo fruto. Gálatas 5. Onde é que está Gálatas? Fio da página, o que é? Gálatas. Está aqui. Gálatas 5, 22 diz assim. Mas o fruto do Espírito é o que é? É amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e temperança. Você sabe o que significa longanimidade? O caráter de uma pessoa que suporta as adversidades e prossegue no seu empenho, apesar dos obstáculos. Você vai ao dicionário
E você vai ver a palavra longanimidade. Significa uma pessoa que suporta, que espera, que fica firme, que não mexe, fica firme nas promessas de Deus, apesar dos obstáculos. Bondade que faz desprezar as ofensas. Você sabe o que significa temperança? Hábito de moderar os apetites sensuais, os desejos, as paixões. É um fruto. A perseverança é um fruto na nossa vida. É muito fácil ver no meio de uma congregação quem tem perseverança e quem não tem. Alguém pode perguntar assim, como é que eu posso ter mais perseverança? Ter mais dificuldades. É tão simples como isso. Alguém pode dizer assim, pastor, ou Steven, eu quero mais temperança, mais perseverança. Eu quero mais. Como é que eu posso ter mais? Tem que orar? Não. Claro que você tem que orar, mas isso não vai resolver o teu problema. Posso pagar? Não. Mas quando você passa dificuldades semana após semana, mês após mês, e tem aqui os meus sogros, podem ter uma palavra no passado acerca disso. E vocês sabem muito bem. Como é que eu posso ter mais perseverança? Passando chatices, passando noites sem dormir. Então um cristão tem que passar noites... Sim. Às vezes você passa noites sem dormir. Às vezes você passa dor de cabeça com os vizinhos, o malfeitor. Você vai passar, e isso vai criar músculo espiritual. E isso vai produzir mais perseverança na tua vida. Amém? Glória a Deus. A aprovação, igreja, é muito importante na nossa vida cristã. A aprovação na nossa vida. A aprovação é algo tão importante porque nos faz crescer como cristão. Nos crescer espiritualmente. Veja lá em Tiago. Tiago 1. Tivemos lá há pouco. Glória a Deus. Aprovação, igreja. No meio da aprovação, Deus nos ensina, Deus nos corrige, Deus nos faz mais maduros através da aprovação. Se você não é provado, se você não tem chatice na vida, como é que você vai crescer espiritualmente? Você vai ficar como o Paulo falava, você vai ficar bebés em Cristo, você vai beber leitinho. Você tem que ser provado para crescer espiritualmente. Você tem que ser provado para quê? Para ser corrigido. Nós não lemos há pouco, no início da reunião, que Deus corrige quem ama. Quem é filho aqui? Você vai ser corrigido. Você vai ser açoitado. Com o quê? Com a palavra de Deus. Quando você é corrigido, você está a crescer, espiritualmente falando. Amém? Amém? Meus irmãos, portanto, Tiago 1, versículo 2. Glória a Deus. Meus irmãos, gosto muito deste versículo. Tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Eu já começo bem. Meus irmãos, olha, esta é assim. Tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência, produz perseverança, produz músculo espiritual. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência ou a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Você não pode ser completo, você não consegue ser um cristão completo, um cristão maduro, um cristão forte, quando você não passa chatices, quando você não passa provações, quando você não passa problemas na vida, uma provação que testa, que verdadeiramente prova a tua fé. Será que a minha fé está tão forte como eu pensava? Será que tenho a fé que verdadeiramente me salva? Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, e vou dizer uma coisa muito chata agora. Os tempos que nós estamos a viver hoje, em 2018, é muito levezinho. Nós ainda estamos muito bem. E nós já falamos isto muitas das vezes na igreja. Nós temos a liberdade
para sair da nossa casa e vir aqui à igreja e congregar aqui juntos. Mas eu creio que nunca não vai ser assim, para o final dos tempos. Eu creio que não vai existir igreja, não vai... Então, os tempos que nós estamos a viver hoje, ainda estamos muito bem. Então, se nós chateamos, irmãos, e você vamos desculpar, se nós chateamos com uma telha partida em casa, ou, sei lá, uma chatice com uma vizinha, ou nós chateamos porque o patrão não nos paga, como é que vai ser quando nós chegamos mesmo ao final dos tempos? Porque nós vamos passar a tribulação, nós já falamos isto na igreja, nós vamos passar a tribulação, nós vamos passar coisas terríveis. E quem tem essa perseverança, quem já foi provado antes, eu garanto-vos pela Bíblia, e nós já falamos isso na igreja, não falamos em Apocalipse, nós temos a perseverança até o fim. Quem for provado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vá-se lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro 1. Quem conseguiu entender aqui que falei? É assim, eu também, irmãos, eu também sou assim. Quando parto uma telha, quando alguma coisa acontece em casa, quando, sei lá, não tem qualquer coisa, a máquina de lavar avaria, uma barata dentro de casa, a televisão aqui no chão, a TV cabo não funciona, a net já não funciona. É uma chatice, é. Mas irmãos, é coisas passageiras. Até as baratas são coisas passageiras. Também encontramos um disso na nossa casa. Ixi, Jesus. Mas é coisas passageiras, é coisas... Irmão, eu não quero ofender, não é a minha ofender, mas vamos lá ver o que é importante na nossa vida. É uma telha, é um bloco, é uma janela, é uma coisa assim. Ou verdadeiramente vai, ter confiança, expectativa em Deus, fala com as pessoas, medita. O que é mais importante? Isso é tudo passageiro, irmãos. Temos de mostrar a verdadeira perseverança na nossa vida. Amém? 1 Pedro 1, versículo 6 diz assim: em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, e gosto muito dessa parte, vírgula, sendo necessário. Você sabe uma coisa, é necessário que você passe um teste. Quem já passou na escola? Quem já fez teste na escola? Você não passa de um ano para o outro sem passar o teste. Sendo necessário que estejais por um pouco contristados, um pouco triste, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que aparece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto a mais, no qual não ouvindo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo infalável. Infável, e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. O que é, irmãos? A salvação da tua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso é a fé que nos vai mais além. Glória a Deus. Para acabar, Romanos 5. Glória a Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Então nós também temos a aprender a perseverar, aprender a ir, aprender a esperar, a esperança em Deus. Nós temos a aprender isso. E como é que nós podemos aprender isso? Está aqui em Romanos 5, versículo 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito do capítulo 5 de Romanos. Estava a falar há pouco com uma pessoa, estava a dizer à pessoa para ler isto, porque isto está cheio de feijoada espiritual. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E depois diz assim no versículo 3, e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Agora olha para mim, quem consegue gloriar nas tribulações? Não levanta a mão. Porque ninguém consegue. Eu não consigo. Eu fico chateado logo e já tenho esse caráter muito... E já fico irritado. Ela já é um bocadinho mais pacífica. Ela já... É verdade, não é? É por isso que nós fizemos... É, sim. Pois, se calhar passaste mais provações que eu. Mas ninguém... Pois. E não somente isto, mas também nós, igreja, nós como filhos de Deus, quando nós somos corrigidos por Deus, nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que é? Paciência, produz perseverança, produz a perseverança na tua vida. A tribulação produz isso na tua vida. É por isso que eu digo novamente, é impossível um cristão, um verdadeiro cristão, não ser provado, não ter chatice na vida. Isso levou-me tanto tempo a compreender isso, irmãos. Sogra, isto levou-me tanto tempo a compreender isto. Se calhar que antes não lia tanta palavra como eu leio agora, se calhar antes a maneira que a palavra era pregada na igreja que nós frequentamos, se calhar não permitiu tal facto, tal ensinamento. Mas isto levou-me tanto tempo na minha vida entender que eu tenho que gloriar na minha tribulação. Porque essa tribulação que estou a passar vai produzir na minha vida perseverança. Então o que acontece? Quando eu passo esse teste, vá lá, essa prova, eu sei que vai mais outra, mas o meu caráter vai ser mais forte, o músculo vai ser mais forte e vou conseguir ultrapassar isso. E ultrapassar, e ultrapassar, e ultrapassar. E qual é o propósito disso, irmãos? Guardar para si? Não. É para falar com o irmão do lado. Quando o seu irmão está ao lado, está a passar uma tribulação, está a passar uma chatice, você já passou, pode dar, ou pode, como é que eu digo, pode aconselhar, exortar, encorajar o irmão do lado. Não é só para si também. A igreja também é encorajar uns aos outros. Não é verdade? Então, quando você passa uma tribulação, por exemplo, você passa uma tribulação, falta perdão. Falta de perdão. Até dentro da própria igreja, um irmão ou irmã chateia. E você consegue ultrapassar essa provação. O que acontece? O seu músculo vai ficar mais forte e você tem a ousadia de chegar ao lado do seu irmão. Olha, eu já passei isso. Olha, eu sei que, mas Deus fala que tu tens de perdoar. Se não perdoas, Deus nem sequer vai ouvir a tua oração. Você vai ter a ousadia. Você está a entender? A importância da nossa vida ter provações, a importância de nós termos tribulações na nossa vida, e sem olhar para a Bíblia com óculos cor-de-rosa. Gloriamos sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. Versículo 5. Versículo 4, desculpe. A paciência, a perseverança, vai produzir esperança. Experiência. Experiência em quê? Em experiência que você já passou. Para quê? Para dar ao outro lado. Amém? E a experiência produz o quê? Esperança. Glória. Isto parece que está tudo a encaixar hoje. A experiência da tribulação vai produzir esperança. Esperança em Deus. Esperar em Deus. Glória a Deus. Versículo 5. E a esperança não traz confusão. Glória a Deus. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês podem subir. Glória a Deus. Glória a Deus.
Então, antes de acabar, só quero ler aqui umas coisas que eu escrevi. A perseverança, irmãos, não vem da nossa própria força. Não é algo que nós podemos comprar. Não é algo que nós podemos obter. É algo que vem dele para nós. Como? Orando em todo o tempo, lendo a palavra de Deus, está unido com os outros cristãos, louvando a Deus. Quando você consegue, irmãos, já disse isso quando a Cristina já falou várias vezes, quando nós conseguimos vir à igreja, levantar as nossas mãos e louvar a Deus, mesmo louvar a Deus, no meio da tribulação, isto é um grande passo para você ter mais perseverança na tua vida. Quando você, não é, cunhado? Quando você não obtece, quando você está no fundo do poço, quando você está no vale, o vale da sombra da morte, como o David, quando você consegue levantar as suas mãos e esquecer a tribulação e olhar para Jesus, olhar para Deus e ver que isso é momentário, é leve, é leve. Comparado com aquilo que nós vamos receber, irmãos, a vida eterna. Nós vamos viver com Deus para sempre. Conseguimos entender isso? Nós vamos viver com Deus para sempre. Nós temos a vida eterna. Aquilo que nós passamos agora é leve, é nada comparado com aquilo que vai aquilo que nós vamos receber. Amém? Vamos para acabar mesmo, 2 de Coríntios 4, só para confirmar isto tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 de Coríntios 4, versículo 16. Diz assim: por isso não desfalecemos, não vamos abaixo, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O nosso homem exterior. O nosso homem está... já tem rugas aqui. Quem tem rugas? Quem tem peles? Todos nós... Eu gosto da maneira que... Já repararam que de novo o meu fifi no piano? Lindo do papá. Não desfalecemos, irmãos. Não caímos facilmente. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Glória a Deus. Porque a nossa leve e momentária tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Não atentando nós nas coisas que se vê, aquilo que você vê hoje, a chatice que você tem na tua vida hoje, mas que se não vê. Porque aquilo que você vê, aquilo que se vê é temporário, é passageiro, irmãos. Glória a Deus. Mas o que se não vê são eternas. Glória a Deus. Podemos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. O resto para a semana. O que é que vão cantar para a gente? Então vamos cantar esta música. Fechar os nossos olhos. Louvar a Deus, irmãos. Louvar a Deus, irmãos. Louvar a Deus, irmãos.